Glória a Deus. Amém. Eu sou de uma época que depois de um louvor desse, nem pregação teria. Dia direto. Quem é dessa época aí? Louvor abençoado, aonde nós recebemos a cura, aonde nós recebemos a unção de Deus. Aleluias. E é tremendo quando Deus quer fazer as coisas, quando Deus quer agir. A última música, eu nem falei nada com o pastor Evanildo, e a última música fala de tudo aquilo que eu quero nessa noite compartilhar um pouquinho com vocês, bem rapidinho. A música disse que nós recebemos a cura, recebemos a unção. Se tentaram roubar os nossos sonhos, se tentaram roubar tudo na nossa vida, nessa noite Deus está restituindo na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluias. Convido você a abrir aí a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, um texto assim muito conhecido, que fala do nosso adversário, nosso opositor, aquele que tenta tirar os nossos sonhos, aquele que tenta roubar a nossa alegria, a nossa paz. Eu quero repetir algo que eu disse na escola dominical domingo passado. Eu disse que é o que eu acredito. Você tem a liberdade nessa noite de discordar de mim. Mas eu disse que todo mal na face da terra, existe um dedo de Satanás por trás. É o que eu acredito. Todo mal que existe na face da terra, existe uma influência dele, existe um toque dele, existe uma ação dele, existe um mover dele em todo mal na face da terra. Mas aí você pode dizer assim, irmão Ari, mas e aquelas coisas que são causadas pela minha ação, e aquilo que é eu que faço? Eu quero te dizer que por trás dos nossos erros, por trás dos nossos pecados, por trás das nossas ações incorretas, daquilo que não agrada a Deus, que entristece o coração de Deus, eu quero dizer para você nessa noite que existe o dedo dele por trás de tudo. Todo mal na face da terra existe um mal, existe uma ação do inimigo. João 10, 10. Diz o quê? Vamos lá, todo mundo junto? O ladrão veio senão para roubar e Jesus diz, completa o versículo dizendo o quê? Mas eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Glória a Deus. Esse versículo é pesado, esse versículo é forte, a parte A dele, mas a parte B do versículo é muito maior, que Jesus diz que nós teríamos vida e vida com abundância. Mas nós não podemos ficar enganados de achar que nessa vida nós não temos problemas, nesta vida nós não passamos por dificuldade, nesta vida não existe aqueles momentos que tira o nosso chão, seja ela uma enfermidade, seja uma dívida, muitas das vezes impagável, mas Jesus, mas Deus é conosco, amém? A quinta profética, restituição e restauração. Eu não sei vocês, mas esse ano eu tive algumas rasteiras, algumas coisas que precisa ser restituído na minha vida, precisa ser restaurado na minha família, no meu coração, no meu lar. Eu não sei vocês, eu fiz algo, o pastor, quem esteve lá na minha casa, nos usos do batismo,
pôde perceber, eu venho há 2 anos fazendo um investimento lá numa área de lazer, e quem me conhece mais intimamente, como os jovens, o Zé Alves também é muito lá da minha casa, pastor nem tanto, pastor está muito com medo do corona, né? Não, brincadeira, pastor vai sempre nas reuniões lá em casa, e minha casa é uma casa que foi sempre cheia, e eu fiz um investimento lá numa área de lazer pensando nisso, né? E de repente vem a pandemia e eu não consegui realizar quase nada. Com a mocidade nós realizamos uma programação, né, pastor? E uma programação lá, reunimos lá quase 40 jovens lá, que os mais novos era eu e o pastor. É verdade. Mas depois veio a pandemia e cessou. Zé Alvo teve um dia lá também, experimentando mais mas os meninos, né, Zé? Mas eu não fiquei triste, eu não fiquei desanimado, porque aquilo que foi tirado das nossas vidas, Deus é muito maior para restituir 100 vezes mais na minha e na sua vida. Eu estava assistindo televisão hoje, e não sei se alguém teve a oportunidade de assistir o jornal hoje, e está desde ontem, aquele casal que espancou aquela criança, e aquela criança veio a óbito ontem, ou hoje à noite, e hoje foi sepultada aquela criança, uma criança de 3 anos, e a outra de 6 anos, a mãe e a mãe e o padrasto espancou aquela criança de 3 anos e ela veio a óbito hoje. E aí você talvez no seu coração venha me dizer que não há uma ação maligna, que não há uma ação do inimigo por trás de tudo isso. E os pais acusaram o filho mais velho, de 6 anos, que foi ele que tinha espancado aquela criança, a menorzinha. Mas lá no interrogatório, lá na salinha do Fala a Verdade, a pessoa treme nas bases e acaba confessando e estão presos. Mas infelizmente aquela criança faleceu e foi sepultada hoje de 3 anos. O tema está aí? Então nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre legalidade. O que é legalidade, irmão Ari? Eu pesquisei e legalidade é bastante amplo. Mas eu dei uma enxugada bem aqui no que é legalidade. Legalidade é um direito legal, isto é, de acordo com a lei. Por isso não é crime quando se tem um direito legal. Legalidade. O texto que nós lemos, a parte A diz o quê? Que ele veio somente para matar, roubar e destruir. E na nossa jornada, na nossa caminhada, quantas vezes o inimigo nos dá uma rasteira, tira a nossa alegria, tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Esta é a função dele. Por isso que eu e você, nós não podemos brincar de ser crente, nós não podemos brincar de servir a Deus. Porque o inimigo pode, de repente, tirar aquilo que nós gostamos, tirar aquilo que nós apreciamos. E falando de legalidade, eu vou falando as referências, o tempo é curto, e se você quiser acompanhar, você que está aí na internet, quiser acompanhar, lá em Gênesis 25, no verso 28, vai falar de Esaú. Eu acredito que sobre legalidade, uma das histórias mais contundentes para a gente entender sobre legalidade é a história de Esaú, que é de conhecimento de todos. Não precisa eu aqui ficar chovendo no molhado, porque é conhecimento de todos. Mas Esaú vendeu o seu direito, o direito da primogenitura dele para o seu irmão. E nós que conhecemos a história, vendeu muito bem vendido, não foi? Não foi bem vendido? A história. Se nós olharmos a história,
pela fome que Esaú estava, pelo cansaço que ele estava, eu acredito que naquele momento, Esaú acreditou que estava fazendo um grande negócio. Esaú ele estava recebendo uma grande proposta. Então, legalidade é aquilo. É o que aconteceu com Esaú. Ele passou o seu direito legal para o seu irmão. Ele passou de mão beijada. E aqui no significado de legalidade, disse que é um direito que não há mais crime. Porque a pessoa passou legalmente, legitimamente, o seu direito para outra pessoa. E para nós refletirmos nessa noite sobre legalidade, quantas das vezes nós damos essa legalidade para o inimigo das nossas almas tirar alguma coisa de nós? Eu sou da área da segurança, então assim, eu nunca tive problema com correção, eu nunca tive problema com doutrina, eu nunca tive problema com... Estava pensando na palavra e ela fugiu da minha memória. Princípios. Para quem trabalha na área da segurança sabe muito bem que somos cobrados todos os dias sobre os princípios da segurança, da vigilância, do estar apercebido. Estou trabalhando agora, graças a Deus, na campanha passada, pastor Rogério, fui abençoado, Deus abriu as portas, o pastor já estava cansado já de orar por mim, falou: Ari, eu estou orando para Deus arrumar um trabalho para você, e eu sei que tinha muitas pessoas orando nesse sentido, inclusive eu. E eu estou trabalhando num condomínio, e todos os dias existe os mãos leves, você entendeu? Pulando os muros, para roubar bateria de máquina. Essa semana mesmo, eles entraram, não na obra que eu estou, mas na outra obra, e levaram meio mundo de cabos. Os cabos estão tudo subterrâneo, quase mais de 500 metros dentro do chão. Eles conseguem ir lá e tirar aqueles cabos. Estava a pia, a gente faz o relatório, tem que postar no grupo. Estava lá a pia de cabo, né? Que eles roubam para poder vender a custo de banana. Então, para mim, nunca teve dificuldade com o princípio. E nessa noite nós precisamos quero compartilhar com vocês sobre isso, sobre essas legalidades que nós abrimos para que o inimigo entre e roube de nós e destrua, e muitas das vezes até mata. Eu ouvindo o pastor Neil Barreto, aqueles que conhecem, o pastor Neil Barreto esteve na nossa sede pregando sobre, no dia que nós completamos 18 anos, né? Lá na sede. E o pastor Neil disse que o mais triste desta ação do inimigo nas nossas vidas é quando ele destrói, é quando ele rouba, mas não mata e deixa a gente vivo sofrendo. E isso acontece, isso tem acontecido. Aqueles que gostam de filme, como eu, os filmes de cowboy, como José Alves, nós somos antigos, então nós gostamos de filme de cowboy. Ah, você não é antigo não, né? Só eu. Ah, tá certo. E nos filmes antigos, quando o inimigo é preso, as pessoas não querem matá-lo, porque diz que a morte é um sofrimento muito pouco para aqueles que fizeram mal, mas sim deixar ele sofrendo por um longo período, por um bom tempo, para que ele possa pagar pelaquilo que ele fez. Muitas das vezes, o nosso adversário faz isso. Ele não mata, mas ele rouba, ele destrói e deixa a gente vivo, sofrendo, pelaquilo que nós fizemos, pelas ações erradas que nós cometemos. Voltando para Esaú, Esaú amargou por toda a sua vida, porque não podia voltar atrás. Quem conhece a história, Esaú ajoelha diante do pai e fala para o pai: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Nenhuma. O pai já tinha abençoado.
Esaú deu a legalidade de herdar tudo, de ser o maior herdeiro do pai, de ter todas aquelas regalias do pai. E é isso que acontece comigo, é isso que acontece só comigo, não acontece com você. É só comigo que acontece isso. A gente abre essas portas, a gente dá legalidade. E não se engane, meu querido, não se engane que se a gente não der essas legalidades, ele está todos os dias tentando nos roubar, tentando tirar de nós. Imagina se nós dermos o direito a ele. Eu tinha dividido essa mensagem em 2 tópicos, mas o tempo não permite, e eu quero ficar só na legalidade. Mas você pode me perguntar, irmão Ari, e o que eu devo fazer para que eu não dê legalidade para que o inimigo entre na minha vida? Eu poderia citar aqui vários princípios pelos quais eu e você batemos a porta na cara do inimigo e ele não consegue entrar. Mas por causa do tempo eu vou te dar 2 hoje, nessa noite. Lá, se você quiser acompanhar, você acompanha, eu vou falar aqui por causa do meu tempo. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, no verso 30, lá diz que o Senhor, falando pelo profeta, o Senhor fala assim: olha, eu queria ver se existia alguém que poderia reparar as brechas, alguém capaz de reparar as rachaduras. E a palavra, o texto, só o versículo, mas se você talvez tenha que ir à frente ou um pouco mais à frente ou atrás, mas aí no versículo 20, no versículo 30, diz que Deus não achou ninguém para reparar aquelas brechas que eram as brechas da cidade. Então, um princípio para mim e para você, nessa noite, para que nós não venhamos dar legalidade, para que ele entre e roube e tire de nós aquilo que é nosso por direito, é tampando as brechas. E aqui eu poderia te dar inúmeras brechas que nós damos às nossas vidas. Eu sou líder de jovem, eu trabalho com jovem há muitos anos, porque eu sou jovem. Eu gosto, na verdade eu gosto de estar no meio deles. E eu sempre estou falando para eles, você quer ver uma brecha que o jovem acaba, é costumeiro isso no nosso meio, vocês que estão aqui na frente são pastores, sabem disso. A Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. A Bíblia diz que não há unidade entre a luz e as trevas. Mas mexe e vira, nós pegamos os nossos jovens envolvidos fora do padrão, fora do princípio de Deus. E agora mesmo, se a pessoa estiver aqui, que me perdoe, não preciso dizer o nome. Agora mesmo nós estamos enfrentando isso no nosso ministério de jovem. Abre uma grande brecha. Os pastores estão aqui na frente. Pastor Salomão, quantas mulheres o Senhor já aconselhou durante todo o seu ministério, de casamentos, que a mulher ora até hoje para que o marido se converta? Os pastores estão aqui na frente e sabem disso. Isso é eu estou dando aqui um exemplo de uma porta. Você quer ver uma outra porta, uma outra brecha que nós não tampamos, que nós abrimos na nossa vida? E para nós homens, nós não deveríamos cometer esses erros. Nós que somos líderes, vocês que são pastores, muito menos. Na área da finança, por exemplo, eu peguei três palestras com o pessoal da Bolsa de Valores. Isso fez uma diferença enorme na minha vida, financeiramente. E olha que eu ganho pouco,
pouco, mas um pouco que Deus tem multiplicado e tem sido suficiente para mim cuidar da minha família e ter a vida que eu tenho. E eu tenho dito, tenho compartilhado com meu amigo José Alva ali, que da onde nós viemos, porque eu falo isso com os jovens, da onde eu vim, da minha origem, nós achávamos que nem uma bicicleta, porque eu lembro disso, eu sou daquela época, faço agora, amanhã estou fazendo aniversário, amanhã eu faço 50 redondo. Eita glória! Então eu sou já bastante rodado aí, né? Eu sou daquela época que, eu lembro quando lá no meu interior chegou a primeira bicicleta. Eu era pequeno, nós ficávamos loucos em volta daquela pessoa que tinha aquela bicicleta, para poder nós darmos voltinha, deixa eu dar uma voltinha. Se ele fosse cobrar, ele ficava rico de tanto menino que tinha lá, e se fosse dar voltinha. A gente não tinha essa noção que a gente poderia estar na posição que estamos hoje. Por isso eu sou grato a Deus por tudo que tenho, tudo que sou. Será que o que tenho sou meu? Claro que não, tudo é do Senhor. Mas tudo que tenho, tudo que eu sou, eu dou graças ao Senhor. E eu tenho falado com o meu amigo José Alves, que hoje, graças a Deus, eu tenho além do que eu preciso. Além do que eu preciso. E tenho dito para o Senhor, Senhor, não me dê nada que eu não possa repartir com alguém. Se for para o Senhor me dar algo para que eu não possa repartir com alguém, não me dê. Uma experiência dentro dessa questão é que o meu carro, ele nunca andou vazio, para lado nenhum. Para todo lugar que eu vou, meu carro anda cheio. Para todo lugar. Vou fazer uma viagem agora depois de amanhã, sábado, ele vai cheio. Ele comporta 5 pessoas, ele tem que ir com 5. Todas as vezes que eu vou para o lado do Mato Grosso, certo? Eu ligo para uma tia, a senhora não quer ir? Então, eu falo para o Senhor, Senhor, só me dê aquilo que eu possa repartir com alguém. E quando eu peguei essa palestra com o pessoal da Bolsa de Valores, me ensinaram 3 coisas. Então, uma das coisas que o país está vivendo é o endividamento. A maioria das pessoas, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte da população está endividada. Olha só, ele me deu 3 regrinhas lá. Então, para você que está em casa, que talvez está passando por uma dificuldade financeira porque fez um mau negócio, talvez você perdeu o emprego, como eu perdi há pouco tempo atrás, e você está desesperançoso com as suas finanças. Ele falou o seguinte, para você que não quer passar, quem aqui não quer passar mais dificuldade financeira, levanta a mão. Quem não quer passar mais dificuldade financeira? Levanta a mão, bem alta assim, deixa eu ver. Quem não quer passar mais? Então vai aí as 3 regrinhas que eu coloquei na minha vida e coloco em prática hoje. Primeiro, é uma brecha, estou falando de brecha. As brechas que nós devemos fechar. Você só compra se precisar. Você só compra se precisar. Que é muito difícil. Segundo, você só compra se poder comprar. Esse já é uma segunda opção. E terceiro, você só compra se você quiser. São essas 3 formas que você pode. Mas para você e para mim, não cairmos no laço e fecharmos a porta na cara do inimigo financeiramente, devemos comprar só quando precisamos. E hoje o nosso país enfrenta grandes dificuldades porque muitas das vezes nós compramos porque não precisamos, compramos só porque queremos. Agora, você quer ver uma realidade terrível no nosso cotidiano? Muitas das vezes nós compramos e nós nem podemos pagar. Você quer ver um negócio? Zé Alves é contador. Eu acho que ele nunca recebeu esse tipo de proposta. Existe uma lei de mercado que a loja só pode liberar um crédito para mim e para você 30% do seu salário. Os contadores aí, está aí
O Nilson, o pastor José Alves, sabe disso. Mas quantas das vezes, vocês que é contadores, já receberam proposta de alterar o contra-cheque? Ó, falou lá, vixe. Aí o que acontece? A gente altera o contra-cheque, vai lá, faz uma dívida que não pode pagar e depois tem que vir para a campanha. E Deus é misericordioso que nos ajuda, que abre porta. Meus queridos, o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando qualquer brecha. Eu só citei duas e vou parar nessas duas brechas. Então, que eu e você, nessa noite, possamos aprender a fechar essas brechas que dá legalidade para que o inimigo entre e roube de nós. Eu tenho uma filha que hoje não está, ela não está congregando. E quando ela decidiu se afastar, eu falei, ó, você está abrindo, dando legalidade. O pastor é conhecedor da minha história, Zé Alves conhece um pouco. Eu falei para ela, você está abrindo, eu acho que você não está nem abrindo, você está escancarando as brechas, as portas, para que o inimigo venha cirandar toda a sua vida. São portas que depois, para voltar atrás, quantas coisas nós fazemos e que Deus é misericordioso, Deus é grandioso, é poderoso para fazer, como diz a palavra, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas uma coisa, queridos, que está lá escrita em Naum, no capítulo 3, é que Deus é justiça e não inocenta o culpado. Deus é justo, Ele não inocenta o culpado. E com isso, as consequências das brechas que nós abrimos e damos legalidade para que o inimigo entre e nos roube, nós temos que pagar. E como Esaú, voltando só lá no Esaú, foi por toda a vida. Esaú amargou a legalidade que ele deu para o irmão por toda a vida. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Ah, mas eu não poderia deixar de citar a parte B do versículo. Que nós servimos um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de favor. Eu amo essa palavra favor, né? Apesar que nós somos muito orgulhosos, nós não gostamos de receber favor, né? A gente fica assim, né? Sabe aquele momento que a gente passa difícil na vida e que o irmão bate lá na porta com uma cesta básica para nos ajudar? E o orgulho, né? A gente não gosta de receber favor. Mas a parte B do versículo diz que Jesus dizendo, eu vim. Aliás, Jesus dizendo, olha, vocês têm esse adversário que veio para matar, roubar e destruir. Mas fique tranquilo. Fica tranquilo, viu, Patrícia? Fica tranquila. Jesus é aquele que veio para te dar, para me dar e para te dar, pastor Rogério, vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, eu fico assim, anestesiado. Eu me mergulho nessa questão, nessa vida com abundância. E aí eu me reporto lá para os nossos pais, Adão e Eva, antes do pecado. Eu só consigo ver essa vida com abundância daquele jeito. Eu sei que hoje nós podemos viver essa vida com abundância, mas nós teremos dificuldade, nós teremos problema, teremos que trabalhar. Mas Jesus disse que nos daria vida e vida com abundância. E eu caminho para o fim dizendo, e você fala, irmão Ari, como eu posso ter essa vida com abundância? No mesmo versículo diz, lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim, sujeitai-vos a Deus, resistiu o inimigo e ele... Simples assim, é simples assim. Sujeitar a Deus. E o que é sujeitar a Deus?
Sujeitar a Deus é obedecer o que está escrito na palavra. Sem a palavra, jamais você e eu, nós vamos conseguir obedecer a Deus. Porque se nós não conhecemos, se nós não praticamos, Deus quer uma coisa e a gente quer outra. Outra coisa é resistir o diabo. Lá em Mateus capítulo 4, no verso 4, quando Jesus é tentado no deserto, Jesus diz para o inimigo: não só de pão mas viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você, nós temos que viver pela palavra. É a palavra que nos dá os norte, é a palavra que nos dá a direção para que nós não venhamos a cometer os erros que infelizmente nós cometemos. Sem a palavra, sem a busca, sem a leitura, sem o mergulhar. Tinha um pastor antigo meu que dizia, ele falava dos passa-fome da palavra. As pessoas que não se alimentam da palavra, então passa fome. Jesus disse, nem só de pão. Falou para quem? Para quem que Jesus disse isso? Para o diabo. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sei que nós temos esse adversário que veio para matar, para roubar e para destruir. Se você nessa noite se encontra assim, por qualquer motivo que seja, e esse nosso adversário conseguiu roubar de você, você que está em casa, conseguiu tirar, eu quero te dizer alguns versículos para encerrar. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 4, Jesus diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então você que está em casa, você que está aqui nessa noite, você tem algo muito grande dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que te ajuda, que nos ajuda nos momentos de dificuldade. Talvez você cometeu esse erro, talvez você abriu essa brecha, mas não esqueça que dentro de você existe algo grandioso, que é o Espírito Santo. Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chega diante de Deus. Se você não está bem, se você está triste, se você está passando, como diz lá no linguajar, você está passando por esses perrengues, chega-se a Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor está com as mãos, Ele não encolheu, Ele está com as mãos estendidas para abençoar a minha vida e a sua vida nessa noite. Jeremias capítulo 33, versículo 3 disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes. Quem quer coisas grandes do Senhor, levanta as mãos. Aleluias. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: nunca te deixarei e jamais te desampararei. O Senhor jamais vai te desamparar. Mesmo que eu e você cometemos esses erros, mesmo que eu e você abrimos essas brechas, mesmo que eu e você damos essa legalidade, o Senhor é maior do que tudo isso. E o texto que eu amo de paixão, Mateus 28, no verso 20, diz assim, irmão Geraldo, Jesus diz para mim e para você: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer coisa melhor do que isso? Independente do que nós estamos passando, independente do problema que nós estamos enfrentando, independente do que nós fizemos, o Senhor é conosco todos os dias. Meus irmãos, não foi ontem, não é só hoje, é todos os dias, até
a consumação dos séculos. Que Deus nessa noite possa nos conceder esse favor de nos abençoar, de restituir, de restaurar nas nossas vidas aquilo que porventura nós demos legalidade e o inimigo possa ter entrado, porque é um direito legal, porque nós demos essa legalidade. Pastor Evanildo vai cantar um cântico que eu pedi para ele, mas ele cantou quinta-feira passada. Vamos colocar de pé. E depois desse cântico, se você quiser receber oração, se você quiser, tem alguma coisa que você tirou de você, foi tirado de você, você que está em casa, porventura você se sentiu roubado, e a palavra nessa noite veio de encontro ao seu coração. Se você quiser vir à frente, os pastores estão aqui, vão abençoar a sua vida, vão quebrar todas essas legalidades nas nossas vidas, e vamos receber o favor do Senhor, vamos receber a graça do Senhor nessa noite, que a porção dobrada do Senhor nessa noite venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família nessa noite. Aleluias. Vamos declarar essa canção. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levantes do chão, erga um clamor, restitui. Declara. Eu quero de volta o que é meu. Sara, Senhor. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Vamos declarar mais uma vez os planos que foram embora. Os planos que foram embora. Canta forte. Sonho que se perdeu. Declara isso nessa noite. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levantes do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero, Senhor. Eu quero de volta o que é meu. E Sara nessa noite. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me E põe teu azeite em minha dor. Coloca o azeite nessa noite, Pai. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui
Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluias. Glória ao teu nome, Jesus.